Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor João William. Antes que vocês se esqueçam, dê um likezinho, compartilhe, comente, cadastre-se no canal. Isso é importante para o canal crescer. Clique no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. Pessoal, novamente vou falar de economia, já falei, parece repetitivo, mas sempre tem acontecido fatos novos na economia e nunca é demais a gente fazer algum comentário. Apesar de eu ser professor, ter 2 graduações em História e Geografia, em Geografia a gente estuda o mercado, eu também leio bastante, eu estou sempre observando, não sou economista. Mas eu acho que se eu estivesse no Ministério da Economia, eu seria o melhor economista que o Paulo Guedes. Com certeza, como eu já falei aqui e repito, ele não serve nem para administrar um boteco de cachaça. Pinga. Tá, na minha opinião. Isso é minha opinião. Que eu vejo ele falar em economia só fala em reformas. O que aconteceu com a reforma trabalhista no governo Temer? Foi prometido empregos e melhora, investimentos. Não aconteceu, pelo contrário, aumentou o desemprego. O que aconteceu, o que está acontecendo agora? Ocorreu a reforma da Previdência, acabaram praticamente com a aposentadoria das pessoas. As pessoas terão que trabalhar 40 anos ininterruptamente, né? Direto, sem falhar nenhum dia, para poder se aposentar com salário integral, né? Então a pessoa teria que começar a trabalhar com 20 anos para poder pensar em se aposentar com 65, né? Tem regiões do Brasil que a média de vida das pessoas, o Brasil não é um padrão só. Tem regiões do Brasil que a média de vida é de 55 anos, né, gente? Muitas pessoas não vão aproveitar dessa aposentadoria. Mas mesmo assim foi feita a reforma da Previdência. E eu pergunto para vocês, aumentou os investimentos? Não aumentou. Aumentou o emprego? Não aumentou, pelo contrário. Aumentou foi o desemprego. Já fiz um vídeo também falar sobre esse desemprego, que o governo utiliza um cálculo, IBGE, instituição do governo, que obviamente o governo ele controla as instituições. A gente se basear no fato do INPE ali, que ele demitiu o diretor, dizendo que primeiro tinha que passar pelo governo os índices, não poderia informar direto para a imprensa, quer dizer, passar pelo governo. O que quis dizer com isso? Para dar uma manipulada nos números, né? Eu acho que é isso, né? Por que tem que passar por eles? Qual é o medo que eles têm dos números, né? Eles não estão falando a verdade? Qual é o medo que tem dos números? Poderia passar direto para a imprensa, não é mesmo? Se não tem medo, não tem problema. Bom, então o desemprego vai muito grande, o emprego vai mal, né? O PIB já vimos que é um PIBinho desse tamanhinho, prometeram mundos e fundos, bastava entrar o Bolsonaro no governo que já ia tudo aumentar. Os investimentos, cada dia saem milhões, bilhões de dólares do Brasil. Até brasileiros estão retirando seus investimentos do Brasil e investindo lá no exterior, gente. Nem os brasileiros não acreditam, o mercado não acredita no Brasil. Por que não acredita no Brasil? O judiciário tendencioso, né, que a gente não entende mais os julgamentos, às vezes beneficia, 2 pesos, 2 medidas, às vezes beneficia fulano, o mesmo um crime parecido beneficia fulano e prejudica Beltrano, né? A gente observa isso, que não é não segue a lei no padrão, né? Não existe o respeito da lei no padrão, pelo que a gente observa assim, né? Existem julgamentos controversos, né? Investigações estranhas que acabam sendo aceitas por juízes, desembargadores. Tem que ser revisto isso, né? O judiciário está sendo cada vez mais está sendo desacreditado. É uma instituição muito importante para o nosso país, o judiciário. Nós vemos também o problema do Congresso, né? O Congresso também é essa crise política entre o presidente e o Congresso.
manifestações que eu comentei contra o Congresso, contra o STF, e também a economia, que não há um plano econômico, não há um plano econômico para salvar a economia, não há medida nenhuma, só reforma, né? Já foi feito reformas e algumas reformas não melhorou nada. E as reformas são sempre contra o trabalhador, sempre contra a população. Então, esse clima de instabilidade econômica, instabilidade política e instabilidade jurídica faz com que os investidores vão embora. Isso torna o Brasil um país instável. Né, gente? Então, a gente tem que rever isso aí. Eu acho que tem que ser revisto todas as posições do governo e tem que tornar o Brasil viável para investidores. Ninguém vai investir num país instável, qualquer coisa pode acontecer. No judiciário instável, que não se confia nos julgamentos do judiciário, que não segue a lei, dá a impressão que a lei tem pessoas que a lei beneficia, tem outras pessoas que a lei prejudica, né? Quer dizer, a lei não é seguida plenamente. Isso aí tudo gera desconfiança por parte dos investidores. Então, saiu num dia, eu não me lembro bem qual foi o dia, mas foi falado bastante na mídia, 40 bilhões de dólares saiu do Brasil em um único dia, né? Então a gente tem que rever isso aí. E essa crise econômica que o governo diz que é o coronavírus, não é só o coronavírus. Se fosse só o coronavírus, as bolsas de valores iriam sofrer queda igual aos outros países, o dólar ia aumentar igual aos outros países. Pelo contrário, aqui no Brasil o dólar tem os índices de aumento maior que até da Argentina, que está no FMI, está sofrendo uma grave crise econômica. A Argentina não tem as reservas cambiais que o Brasil tem. Por enquanto o Brasil tem, eles estão torrando tudo, né? Quando terminar, aí vocês vão ver o que é crise econômica. Por enquanto vocês não estão sentindo tanto. Tá? Então é isso aí, pessoal. Sobre economia, eu estou assustado com relação à fuga de investidores do Brasil e vamos dizer, a inércia do ministro da Economia, que não tem plano nenhum, não tem projeto nenhum. Só pega dinheiro dólar das reservas cambiais e coloca no mercado para poder diminuir o valor, conter o aumento do dólar, não diminuir, conter o aumento do dólar para não aumentar tanto. E isso aí é medida paliativa, não resolve o problema, né? Todo mundo sabe, precisa ser muito economista para saber disso, né? Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.